é a Lívia já está aí. Oi, Marília. Oi. A Lívia vai falar um pouco para a gente sobre biodiversidade e conservação da Amazônia e o que as formigas do Pará têm para nos contar. A Lívia é uma amigona também. Atualmente, a Lívia é doutoranda do programa de pós-graduação em Zoologia da Universidade Federal do Pará, em parceria com o Museu Paraense Emílio Guild, e desenvolve suas pesquisas, suas atividades, no Laboratório de Morfologia e Ecologia Funcional de Formigas, que é o ANIMOR. A Lívia é especialista no estudo da biodiversidade, da fauna de formigas na região tropical e possui experiência em taxonomia de formigas, avaliação do estado de conservação das espécies de formigas, consultoria ambiental voltada para o levantamento e monitoramento da fauna de formigas, trabalha também com divulgação científica e em curadoria de coleções entomológicas. É um grande prazer, Lívia, estar com você aqui hoje e te passo a palavra e desde já agradeço por ter aceitado o nosso convite. Oi, eu vou compartilhar aqui, aí você me fala se deu certo, tá? Tá bom. Deu certo? Deu sim. Já está aparecendo aqui para a gente. Então, eu queria agradecer o convite da Elaine, da Marília e do Murilo para participar desse evento. Eu vou falar um pouquinho, eu trabalho com as formigas do gênero Megalomyrmex, com taxonomia, como a Marília falou, mas eu vou falar um pouquinho de um trabalho que eu estou participando, das formigas do Pará. Eu escolhi falar um pouquinho desse trabalho porque eu acho que todo mundo que trabalha com diversidade em algum momento faz algum trabalho, alguma lista de espécies, alguma coisa assim, tanto as pessoas que estão começando quanto os pesquisadores mais abrangentes. Então, eu vou falar o que a gente está fazendo no Pará. Então, a minha apresentação, ela é baseada em dois trabalhos principais, que é esse trabalho que eu participei na edição especial do boletim do Museu Guild. Então, eu contei um pouquinho sobre a coleção do Guild, mas contei um pouco sobre como começou a myrmecologia no estado do Pará. Então, várias informações históricas eu retirei desse trabalho, e também de um trabalho que eu estou participando, que, em colaboração com várias outras instituições, que a gente fez uma lista bem abrangente sobre as espécies do Pará. Esse trabalho ainda está submetido, mas eu vou fornecer alguns dados, algumas informações, os principais resultados desse trabalho. Então, antes de falar propriamente da lista do Pará, vou falar um pouquinho sobre a importância das listas de espécies. Então, as listas de espécies, elas podem fornecer várias informações para a gente. Então, por exemplo, elas compilam todas as informações. Então, se a gente quer fazer sobre uma região, sobre um país, sobre um estado, quando a gente faz uma lista de espécies, a gente compila todas as informações disponíveis, e isso é uma ferramenta maravilhosa, porque quando você quer entender sobre histórico, sobre qualquer coisa, sobre aquela região, você tem toda aquela informação reunida. Então, além de reunir todas as informações contidas em artigos, capítulos de livros, coleções, a gente valida essa informação. Então, quando a gente valida essa informação, a gente checa se essas identificações estavam corretas, se em algum momento alguma identificação foi feita errada, a gente atualiza a nomenclatura, então se alguma espécie foi sinonimizada, se alguma espécie estava escrita de forma errada, a gente faz essas correções. E também a gente pode adicionar novas informações, principalmente informações relacionadas à distribuição. Então, a gente olha, além dos dados da literatura, a gente pode olhar coleções, novos dados de coleta, a gente adiciona dentro dessas listas. Então, a gente fornece, além do compilado geral, a gente fornece novas informações de distribuição geográfica, e às vezes informações sobre história natural, que extratam aquela espécie ocorreu, que metodologia que foi utilizada, informações que podem ser utilizadas em outros trabalhos. Além disso, a lista de espécies, ela fornece um panorama geral, todo o histórico de coleta daquela região. Então, por exemplo, a gente pode detectar viés de amostragem. Então, será que em uma região a gente só está usando um tipo de armadilha, ou a gente só está coletando em um determinado lugar? Então, isso ajuda a gente a nortear as próximas coletas, para não ficar só repetindo o mesmo tipo de coleta. Isso ajuda a dar informações para a gente avaliar o status de conservação das espécies, que o John falou muito bem sobre isso. Então, a gente consegue ter informações, por exemplo, aquela espécie só foi coletada 200 anos atrás, depois nunca mais a gente encontrou, ou ela tem sido coletada ao longo do tempo, ou ela foi coletada em uma área que hoje já foi antropizada e não existe mais. Então, a gente tem esse tipo de informação.
E aí a gente também consegue detectar as lacunas de conhecimento para planejar os próximos estudos, as próximas coletas. Felizmente, na Amazônia, nos últimos 10 anos, mais ou menos, várias listas de espécies têm sido publicadas, listas para países, listas para estados, ou até listas um pouco menos abrangentes, mas frutos de trabalhos exaustivos em determinadas regiões que têm revelado a distribuição das espécies e aumentado bastante o nosso conhecimento sobre a Amazônia. Só que para o Pará, isso ainda não havia ainda uma lista, um compilado geral sobre as espécies que ocorrem no estado. Então, isso motivou a gente a reunir um grande grupo de pesquisadores para reunir toda essa informação e montar uma lista de espécies. Então, a gente usou os dados de publicações e também a gente fez parcerias com vários pesquisadores das maiores coleções de formigas do Brasil. Além disso, nos últimos anos também o Pará tem contratado pesquisadores, então esses pesquisadores têm feito novas coletas, têm adicionado novas informações, então a gente usou essas informações também no nosso trabalho. E para falar um pouquinho do estado do Pará, o estado do Pará ele é bem grande, ele é o segundo maior estado brasileiro, ele é o 13º maior estado do mundo, e ele fica localizado na Amazônia, no bioma. Ele tem uma grande diversidade de ambiente, então tem desde formações mais densas, mais fechadas, até formações mais abertas, como campinaranas, cangas, savanas, manguezais. Ele também tem um papel importante no desenvolvimento econômico da Amazônia e do Brasil em geral. Então, desde o começo, na época do ciclo da borracha, que a região de Belém, também de Manaus, era uma região bem rica, já era importante economicamente, e com isso, né, por conta desse desenvolvimento, também ocasionou construções de rodovias, de usinas de hidrelétricas e também de mineração, que tem ocasionado um grande impacto na biodiversidade do estado do Pará, né? Hoje, o estado do Pará, apesar de ter muitas áreas de proteção, também é um dos estados mais ameaçados pelo desmatamento. E aí, para falar um pouco sobre como foi desenvolvida a pesquisa no Pará e como que foram as primeiras coletas, eu vou falar um pouquinho desse histórico e também dos principais personagens. Ao longo, assim, entre o século XVII e quase todo o século XIX, não teve coletas de formigas, a gente não tem registros de coletas de formigas no Pará, apesar de que teve diversas expedições científicas no estado do Pará, mas a maioria das coletas eram focadas principalmente em plantas, invertebrados, e muito pouco em inseto e nada para formiga, né? Mas tem histórias muito interessantes dessas expedições. E ao longo do século XIX e XX, aconteceu as primeiras coletas de formigas. Então, isso aconteceu justamente pelo desenvolvimento econômico do Pará, né, por causa do ciclo da borracha, também atraiu o interesse em conhecer um pouco sobre a biodiversidade local, e também porque perceberam que tinha muita gente fazendo expedição, mas que o material não estava sendo estudado pelos pesquisadores da área, não estava sendo depositado no Brasil, então é interessante também ter uma instituição de pesquisa na Amazônia. Então, foi criado o Museu Paraense Emílio Guild. Então, eles contrataram um pesquisador na época que era muito importante, que era o Emílio Guild, que ele teve mais um papel político de estabelecer parcerias, de atrair financiamento e atrair pesquisadores para vir estudar a fauna do Pará. E chamou outros pesquisadores, que foi o Adolfo Duque, que trabalhava com vespas e depois com botânica, o Jacques Zuber, que era um botânico, e a Emily Snetleg, que era uma ornitóloga. Então, não tinha um mirmecólogo na época, mas como acontece até hoje, eles faziam muitas expedições de campo e acabaram trazendo muitas formigas. Só que como não tinha um mirmecólogo nessa época, eles mandaram para fora esse material. Então, esse material foi muito para a Europa, com o Forel, na Suíça, e também nos Estados Unidos. E esse material, assim, hoje tem muito pouco, tem um pouquinho no Museu de Zoologia e um pouco no Museu Guild, ainda dessas coletas, mas a maioria está fora do Brasil, mas é um material bem importante do ponto de vista científico, porque eles percorreram áreas que hoje já são antropizadas, nem existem mais, mas também tem um valor histórico muito importante, porque foram expedições com histórias muito interessantes. Por exemplo, a Emily Snetleg foi uma das primeiras mulheres cientistas aqui no Brasil, uma primeira mulher a dirigir um museu no Brasil, e ela fez uma expedição muito interessante na região do Xingu, só acompanhada com índios no final do século XIX. Então, são histórias muito interessantes, e é muito interessante ter esse material depositado na coleção.
E aí a gente sempre encontra muitas formigas em homenagem a esses pesquisadores. Eu até fiquei curiosa uma época, e eu fui pesquisar e eu vi que era realmente por causa disso, porque eles enviavam esse material para outros pesquisadores. Então imagina você trabalhando na Europa e você receber um material da fauna amazônica, você nunca teve contato com a fauna amazônica e recebeu um monte de formigas legais. É uma homenagem merecida. Então a gente encontra formigas escritas em homenagem a esses pesquisadores justamente por isso, porque eles enviaram muito material para que outros pesquisadores na época, os myrmecólogos da época, estudassem esse material. E aí, no começo do século XX, é que a gente teve um primeiro myrmecólogo coletando as formigas, conduzindo expedições e também estudando esse material, que foi William May, um americano. Então, ele organizou uma expedição de entomologia pelo norte e nordeste do Brasil, e ele coletou esse material, mas ele levou para os Estados Unidos para estudar, que gerou uma publicação. Para o Pará, ele passou em poucas localidades, mais ali pela região de Santarém, e ele fez novos registros para o Pará, mais ou menos uns 40, ele descobriu uns 40 novos registros de distribuição, mas o foco maior dele foi em Rondônia, que ele descreveu várias espécies novas, fez vários novos registros, ele passou um tempo maior lá, mas é a primeira publicação de um myrmecólogo conduzindo uma expedição e estudando esse material. E aí, já mais ou menos na metade do século XX, a gente tem myrmecólogos atuando no Brasil, estudando a fauna do Brasil, coletando no Brasil, e depositando esse material no Brasil. Tem mais alguns outros nomes, mas os principais foram o Borgmeier e o Kempf, que eles estudaram a fauna do Pará, né? Então, nesse catálogo, o Borgmeier fornece várias informações sobre as formigas do Pará. O Kempf veio aqui, fez uma parceria aqui com outros pesquisadores e veio estudar a fauna do Pará. É o primeiro levantamento de formigas focado no Pará, que foi feito pelo Kempf. Então, hoje esse material também ele depositou em várias coleções do Brasil, na coleção do Guild, no Museu de Zoologia, no Instituto Biológico, e foi o primeiro pesquisador que fez um trabalho focado no Pará. E aí, só em 1970 que a gente tem um myrmecólogo estudando formigas, coletando formigas, alocado numa instituição do Pará, contratado por uma instituição aqui no Pará, que foi o professor William Overall. Ele está em atividade até hoje, mas hoje ele já trabalha com outros grupos, mas entre 1970 e 1990, ele trabalhou com formigas, ele coletou muito material, publicou algumas coisas, e muito desse material era fruto de trabalhos de consultoria ambiental, e parte desse material ainda não foi estudado. A gente tem descoberto várias coisas interessantes, espécies novas, tem gênero novo, tem material bem interessante, porque ele coletou no Brasil, em vários lugares fora do Brasil, mas o principal local de coleta era no Pará. Ele explorou muito bem a região, e muitos dos nossos dados são provenientes da coleta do professor Overall. E nos últimos anos, vários outros grupos de pesquisa têm sido formados com várias áreas, então, na área de taxonomia, de ecologia, de entomologia forense, de etnobiologia, de diversas áreas, mas também o foco continua também, os pesquisadores continuam participando muito dos estudos de impacto ambiental, então a maioria do material do Pará continua sendo desse tipo de projeto. E aí, hoje em dia, depois de todo esse histórico, as formigas do Pará, elas têm integrado trabalhos em diferentes áreas, como controle de pragas, citogenética, ecologia, taxonomia, história natural, e várias outras áreas. E aí, para falar um pouquinho dos resultados do nosso checklist, para montar esse checklist, a gente primeiro obteve os dados da literatura, então a gente reuniu toda a literatura existente que tinha. Depois a gente teve acesso aos repositórios online, como o Antiweb, o Anticat, e os repositórios que disponibilizam dados de museu, como o CIBBR, o Specify, o GBIF, e também a gente foi examinar as coleções, né? Examinou o Museu Guild, o Museu de Zoologia da USP, a coleção Padre Jesus Santiago Mori, o INPA, o CEPLAC, e aí a maioria desse material, ele não estava já referenciado, porque é material muito antigo, né? Então a gente foi atrás de caderno de campo, estabeleceu contato com os pesquisadores, com os coletores de diversas áreas, para conseguir atribuir coordenada, ou para ter uma ideia de onde esse material ocorria, e aí a gente fez a validação dessas espécies, retirou as espécies com identificação errada, corrigiu os nomes, e aí a gente montou
uma lista que gerou 731 espécies pertencentes a 91 gêneros e 12 subfamílias. Então, anteriormente, o Pará tinha 634 espécies registradas e era o terceiro maior estado com diversidade de espécies no Brasil. Hoje, com esses resultados, hoje o Pará é o estado brasileiro com o maior número de espécies, com a possibilidade que a gente sabe que vai crescer muito mais, porque a lista já fica desatualizada o tempo todo, porque com novos trabalhos, novas coletas. Ao contrário, por exemplo, de São Paulo, que era o estado com maior diversidade, mas a gente tem visto, por exemplo, no Atlantic Andes, que por São Paulo ter sido historicamente bem estudado, sempre ter grupos fortes de taxonomia, hoje o número de espécies sendo descobertas ou número novos de registros, ele avança muito mais lentamente do que, por exemplo, no estado do Pará. E aí, sobre os gêneros com o maior número de espécies que a gente encontrou, estão Pheidole, Camponotus, Pseudomyrmex, Strumigenes, Asteca e Dolichoderus. E aí, muitos desses gêneros eram esperados que fossem especiosos, justamente porque eles têm mais de 1.000 espécies, como é o caso de Pheidole e Camponotus, ou Strumigenes, que tem mais de 800 espécies, então era esperado que a gente encontrasse bastante espécies. Mas também teve gêneros que não são tão especiosos assim, mas tiveram, ao longo da sua história, especialistas estudando ou publicações bem abrangentes sobre a taxonomia dessas espécies. Então, por exemplo, a gente tem Pseudomyrmex, que tem o Phil Ward, que dedicou uma boa parte da sua vida estudando esse gênero. A gente tem Dolichoderus, com também uma revisão bem abrangente do gênero, que olhou muito o material da Amazônia. Então, essa é um pouco para a gente entender por que esses gêneros estão aparecendo. Em relação às espécies mais comuns, também muitas dessas espécies são familiares para quem trabalha com formiga, e aí o que a gente percebeu, quando a gente estava fazendo a lista, é que essas espécies apareceram e são muito comuns, ocorrendo em mais de 300 localidades no nosso banco de dados, porque geralmente elas são fáceis de coletar, então elas caem em vários tipos de armadilha, ou porque são fáceis de coletar manualmente, elas possuem um tamanho grande, às vezes são carismáticas, então, por exemplo, tem a foto da Cephalotes atratus aí, imagina alguém que não conhece formigas e vê uma Cephalotes atratus vai preferir coletar ela do que, às vezes, sei lá, coletar uma Solenopsis. E porque também, às vezes, são fáceis de identificar, são bem características, por mais que pertençam a gêneros, às vezes, bem complexos, bem difíceis de identificar, elas são mais características e a gente consegue identificar mais fácil, ou em alguns casos, porque elas são únicas dentro do gênero, então é bem mais fácil. E sobre os nossos registros novos, a gente registrou 97 espécies pela primeira vez, ou no estado do Pará, ou primeiro registro no Brasil, ou primeiro registro na Amazônia. A gente encontrou novos registros de gêneros diversos e taxonomicamente desafiadores, como, por exemplo, Pheidole, Camponotus e Pseudomyrmex. Então, foi um esforço que a gente fez de contactar especialistas, né, para ajudar a gente a identificar essas espécies. A gente também encontrou registros muito antigos, né, então foi surpreendente para a gente, porque um material estava há mais de 50 anos na coleção e não estava registrado, e aí entra o papel dos museus nisso, de olhar as coleções e divulgar o que a gente tem nas coleções. Então, foi o caso para espécies, por exemplo, de Acromyrmex, de Asteca, de Neivamyrmex, que muitas estavam, às vezes, 50 anos ali depositada e ninguém sabia, e a gente achava que não ocorria no Pará. Espécies comuns, amplamente distribuídas, então aí também entra o papel de disponibilizar os dados na coleção, então às vezes a gente tem um gap ali de conhecimento, mas o bicho corre lá, só que a gente não tem esse dado disponibilizado, então a gente não sabe. E também espécies que a gente considerava rara, porque às vezes ela só era conhecida pelo tipo, como Dolichoderus arada, que ela só é conhecida ali por uma região, só era conhecida por uma região no Amazonas, e estava mais quase 30 anos assim, e aí a gente encontrou também no Pará, então a gente vê que não é rara, só faltava disponibilizar esse conhecimento, identificar as espécies, estudar melhor o material. E a gente também tem espécies tão recentemente descritas, por exemplo, de revisões que foram publicadas há menos de 10 anos, por exemplo, como é o caso dessa espécie de Octostruma. Então, como a revisão taxonômica foi feita, era regional, né, focou mais na América Central, não envolveu tanto o estudo do material aqui da América do Sul, então, a gente não sabia que ela existia até começar a estudar esse material, então a gente começa a descobrir isso mais tardiamente, porque não envolveu o estudo do material amazônico.
E aí a gente também percebeu que algumas espécies não apareceram, alguns gêneros não apareceram na nossa lista, ou eram muito pouco frequentes, né? Então tá entre Hippoponera, Solenopsis, Nesomyrmex, Nilandéria, Solenopsis, de novo, e Europalotrix. E aí os motivos desses gêneros serem pouco frequentes na nossa lista, ao mesmo tempo da gente encontrar às vezes muito dessas espécies identificadas como morfoespécies, é porque ou não tem uma chave de identificação e a gente não consegue identificar essa espécie, ou porque não tem especialistas há muito tempo trabalhando, então a gente também não tem ferramentas para conseguir identificar e a gente não tem taxonomistas para conseguir consultar. São, às vezes, gêneros taxonomicamente desafiadores, então são grupos que às vezes têm até chave, mas elas não são amigáveis, é realmente muito difícil e a gente precisa de uma experiência maior para conseguir identificar. Ou porque são trabalhos regionais que ainda não incluíram a Amazônia, então como o caso da Octostrum, às vezes demora um pouco mais para a gente conseguir identificar a espécie, treinar alguém que consiga identificar uma espécie, que às vezes só está registrada para um outro local, ou porque realmente são espécies novas, né, que nem comentei do material do professor Overal, que a gente já encontrou várias espécies novas, e a gente às vezes não consegue identificar justamente por causa disso, porque a gente não consegue dar um nome, a gente precisa de alguém para descrever essa espécie. Sobre as espécies ameaçadas de extinção, que nem o John falou, a gente tem duas no Pará, que é Megalomyrmex simetox, que elas são consideradas vulneráveis, e Oxypoecus inquilinos. E essas duas espécies, assim como o John falou, não é porque está tendo um estudo, está tendo uma preocupação em investigar quais são as espécies ameaçadas de extinção, é porque elas são classificadas como parasitas sociais. Então, dentro da IUCN tem um grupo de pesquisadores que eles incluem todas as espécies que são parasitas sociais dentro da lista de espécies ameaçadas de extinção. E elas são incluídas justamente porque a gente não conhece muito sobre o parasitismo social, a maioria das espécies a gente sabe bem pouco sobre esse comportamento. Os parasitas sociais são aquelas espécies sociais que se desenvolvem à custa de outra espécie social. Então, é um ninho por exemplo, de formiga parasitando um ninho de outra formiga. Só que a gente não sabe direito, porque existem vários tipos de parasitismo social, a gente depende de uma grande densidade populacional para a formiga que vai parasitar conseguir se estabelecer. E também porque a gente não sabe, por exemplo, se o ninho se estabelece dentro do ninho da espécie hospedeira, ou se ele só se estabelece depois. A gente não tem muitas informações sobre como são essas relações. Então, como uma espécie é muito dependente da outra, elas são automaticamente incluídas dentro das parasitas sociais. Mas, por exemplo, para Megalomyrmex simetox, por exemplo, a gente nem sabe se são duas espécies, é o gênero que eu trabalho. Então, na revisão de 2013, a gente achava que era uma, e aí os pesquisadores mostraram que eram 3, e agora na minha tese eu estou vendo que pode ser mais de uma também, tem muita variação, então às vezes a gente nem conhece a taxonomia direito da espécie, mas elas só são incluídas por causa desse motivo. E a Oxypoecus inquilinos, ela também parasita ninhos de Feidole Radoskovski, mas também não tem muitas informações de como que é essa relação. E sobre a distribuição e a lacuna de conhecimento dos dados dados de ocorrência das espécies do Pará, a gente viu como a maioria dos grupos, acho que, na verdade, a maioria não, todos os grupos, tem um viés de amostragem que é ao longo das estradas e dos rios, a maioria dos pontos estão concentrados nas vias de acesso, e também nos grandes projetos de infraestrutura, então, próximos daqui, por exemplo, no Pará, que eu falei que tem muitas coletas próximas geradas de consultoria ambiental, então, estão sempre ligadas as coletas a esses projetos e também de centros urbanos, principalmente onde tem os institutos de pesquisa. Então, é normal que tem um instituto e a gente, às vezes, vai em alguma área ali coletar, então a gente vai acumulando muitos dados ali pela facilidade. Então, aqui, só para ter uma ideia, as linhas em azul são os rios, os principais rios do estado do Pará, e a linha em amarelo são as principais rodovias, e a gente vê que sempre esses pontos estão próximos ou aos rios ou às estradas, né? E também a gente tem um aglomerado aqui de pontos na região de Belém, por exemplo, uma região mais urbana, e também dos projetos de consultoria, né? Então, aqui na região da Flona do Carajás, que tem exploração de minério, aqui na usina hidrelétrica de Tucuruí, aqui na região é uma estação científica gerada pelo Museu Guild. Então, a gente sempre vê esses pontos acumulados nessas regiões. E isso, na verdade, é muito comum para vários grupos, né? E como que a gente reduz esse viés? Não é fácil.
né? Então, aqui tem um exemplo, eu peguei um exemplo que não é para formigas, mas foi uma expedição no Pico da Neblina, feito por pesquisadores da USP. Então, eles foram para um lugar que nunca tinha sido acessado antes, que não dava para chegar de barco, não dava para chegar de carro. Então, eles montaram essa expedição, mas para chegar num lugar tão inacessível assim, eles precisaram da ajuda do exército, eles precisaram dos guias Yanomamis para guiar e para abrir as trilhas, para ajudar a abrir as trilhas. Precisaram chegar de helicóptero, envolvendo, assim, uma grande infraestrutura, um grande gasto de dinheiro. Então, assim, não é fácil reduzir esse viés. E aí, no YouTube, até vocês acham uns vídeos sobre essa expedição, são histórias bem interessantes. E aí, outra coisa que a gente encontrou também é que na lista do Pará tem uma baixa densidade de amostragem nas áreas protegidas. E aí, algumas das áreas protegidas que têm pontos, ou elas estão próximas à construção de empreendimentos, né, como é o caso, por exemplo, da Floresta Nacional do Carajás, que tem exploração de minério. Então, por muito tempo, foi feito consultoria ambiental nessa região, mais ou menos desde 1970. Então, a gente tem vários pontos ali, mas muito mais ligado ao projeto de consultoria do que a um projeto para investigar a área de conservação, ou áreas localizadas, áreas preservadas localizadas dentro das cidades, então parques, áreas de proteção localizadas dentro das cidades, ou estação de campo administrada pelos centros de pesquisas. Então, por exemplo, o Museu Guild, ele gere a estação Ferreira Pena, que é conhecida como Cachoanã, que até o Rony vai mostrar para vocês amanhã, na palestra de amanhã. E, então, é normal que, né, com uma infraestrutura para receber pesquisadores, uma grande área de preservação, muitas das pesquisas sejam desenvolvidas nessa região. Então, aqui, só para ter uma ideia, olha quanta lacuna de conhecimento nas áreas protegidas ou nas áreas indígenas. Então, e a maioria desses pontos que estão dentro, às vezes são poucas coletas de material que esse pesquisador passa para a gente. Mas se a gente vê aqui nas áreas protegidas, são parques urbanos, ou aqui na região do Carajás, de Tucuruí, que eu comentei com vocês. E aí, além da questão ética, né, de proteger as espécies, de conservar, de estudar as formigas em áreas de conservação, para conseguir entender um pouco sobre o papel dessas espécies, as formigas também, elas podem ser uma ótima ferramenta como indicador ambiental. Então, elas têm uma grande dominância ecológica e numérica, né, por ser insetos sociais, elas são bem abundantes, elas são abundantes na maioria dos ambientes terrestres, ao longo de todo o mundo, elas ocorrem em todos os estratos, então podem ocorrer no estrato subterrâneo, na serrapilheira, no solo, nas árvores. Elas têm uma rápida resposta às mudanças ambientais, isso também vocês vão ver amanhã bem especificamente na palestra do Rony, que ele tem, o trabalho dele é sobre isso. E facilidade de identificação, né? Não é tão fácil assim, mas se a gente comparar com outros insetos, as formigas é um grupo muito bem, os grupos de pesquisas em formigas, eles são muito bem organizados, eles disponibilizam bastante material, as coleções são muito boas, muito representativas, então se a gente comparar com outros grupos de inseto, é realmente muito mais fácil e muito mais acessível. E a gente também tem vários protocolos para comparar essa diversidade. E aí, o Cardoso e colaboradores, eles mostraram que existem 7 impedimentos para a gente estudar a fauna de invertebrados, né, e quase todos eles se aplicam para formigas, que é o dilema público, então a população não reconhece a importância das formigas, então se ela não reconhece, ela não vai querer preservar. Tem o dilema político, que é a mesma coisa, se os políticos não reconhecem a importância, eles também não vão querer preservar, e geralmente eles têm focado muito mais para outros tipos de grupos mais carismáticos, como os vertebrados, né? Esse artigo até mostra que o número de financiamento, a quantidade de dinheiro dado para invertebrados é completamente diferente. Tem o dilema científico, então, até os pesquisadores, às vezes, têm suas preferências, né? E fora que tem sempre a crise da taxonomia, por falarem que é uma ciência fora de moda. Eu estava lendo um artigo esses dias de 1940, que o pesquisador já falava sobre essa crise da taxonomia, né, de que existem outras formas para a gente automatizar a identificação das espécies, ou descrever espécies, que não é tão simples assim. Então, muita gente acaba se desinteressando, então, com menos taxonomistas, menos espécies para serem descritas. Tem o déficit linneano, que é muitas espécies para serem descobertas, né, e pouca gente para descrever, pouca mão de obra para descrever.
o déficit wallaciano, que é um conhecimento limitado sobre a distribuição das espécies. Então, a gente viu que tem no Pará um monte de lacuna ainda de conhecimento, né? Tem vários ali buracos no mapa que a gente não sabe o que tem ali. E às vezes essa área pode ser desmatada, essa área pode ser queimada muito antes de desaparecer. Tem o déficit crestoniano, que é a escassez de dados comparativos de abundância das espécies no espaço e no tempo. Então, por exemplo, na área da Floresta Nacional do Carajás, né, desde 1970, que está sendo coletado até hoje, existem coletas nessa região, mas não foi feito nada, não foi feito um protocolo de coleta, cada um coletou de uma forma, empregando uma metodologia diferente, hoje a gente não consegue mais comparar isso, né? Então a gente acaba perdendo informação. E o déficit rustaniano, que é um pouco conhecimento sobre os papéis das espécies, né? Então, se a gente não sabe, às vezes, nem que espécie é, a gente não sabe onde essa espécie está, imagina conhecer o papel dessas espécies, a relação dela com o ambiente. Então, todos esses déficits, todos esses dilemas, eles estão todos relacionados, entendeu? Se a gente não conhecer uma coisa, a gente não consegue resolver outra. Então, esse trabalho do Pará, ele não termina aqui, né? Não termina na publicação. A gente tem escrito vários projetos para tentar coletar nessas áreas de conservação que a gente ainda não conhece nada. A gente tem combinado isso com investimento na coleção, então também escrito projetos para conseguir trabalhar na coleção, atrair talentos para trabalhar na coleção, ou enviar material para especialistas, e também para descrever as novas espécies. A gente tem, por exemplo, outra iniciativa do boletim do Museu Guild, organizado pelo professor Fernando Carvalho Filho, que é para promover a publicação de chaves taxonômicas que envolvam a biodiversidade da Amazônia, para a gente conseguir identificar e treinar pessoas, dar acesso para as pessoas para conseguir identificar esse material da Amazônia, para a gente avançar no nosso conhecimento. E a gente também está trabalhando na criação de um site, de uma rede colaborativa, para a gente conseguir acelerar também mais rápido o conhecimento sobre as formigas do Pará. A gente está criando um site que provavelmente vai ser disponibilizado no início do ano, que a gente vai divulgar para a população em geral o que a gente sabe sobre as formigas do Pará, mas também começar a construir esse banco de dados, começar a atualizar isso de forma mais rápida e não demorar tanto para publicar um checklist ou esperar acumular tantos dados, deixar isso mais disponível para qualquer pessoa. Então é isso, eu gostaria de agradecer a todos, especialmente a Marília, a Elaine e o Murilo pelo convite, e obrigada. A gente que agradece, Lívia. Muito obrigada, a Manu aí batendo palma para você. Não tem como, né, Manu, não admirar uma mulher dessa. Ai, estou apaixonada. Lívia, a gente tem algumas perguntas. O Carlos Moura, ele perguntou se vocês encontraram, né, Neoponera magnífica. Neoponera magnífica. Acho que sim, deixa eu só olhar a lista aqui, porque são muitas espécies, eu não lembro. Mas, deixa eu ver. Só um minuto aqui. Ele trabalha com essa espécie? Encontramos tanto nas coleções como na literatura. Ela tem na coleção da UFPR, na coleção do INPA. Cortou aqui para mim. Não sei. Tá me ouvindo agora? Agora sim. Então, tem essa espécie. Essa espécie a gente tem registrada na literatura, na coleção do INPA e na coleção da UFPR. Colocou aqui que foi da coleta do mestrado com o Jorge. Acho que foi isso. Carlos respondeu. Ele coletou onde? No Pará? Não sei. Vamos esperar. Está dizendo que foi em Cachoeira. Cachoeira. Cachoeira não. Esse material
deve estar com a Narada, talvez. Ela deve estar estudando esse material. Temos outra pergunta. Agora é a do Murilo. Ele diz assim, Lívia, você poderia contar para a gente como funciona isso de descobrir uma espécie nova de formiga e nomeá-la? Quais são as etapas e processos envolvidos? Eu estou trabalhando nisso, e descobrir uma espécie nova, primeiro, você tentar reunir o máximo de material possível e estudar esse material. Então, é legal, você pode fazer uma revisão ou descobrir só uma espécie, né? No meu caso, por exemplo, eu estou fazendo uma revisão, então eu tento reunir um material que outros pesquisadores já estudaram e material novo para adicionar novas informações, para eu ter uma ideia maior sobre a distribuição, sobre a variação daquela espécie. E aí é um trabalho de lupa, assim, exaustivo, que você fica analisando. Você pode empregar outras ferramentas como medidas, como, por exemplo, imagens de microscopia eletrônica, e você vai olhando, analisando aquela espécie, a morfologia daquela espécie, se você tiver dados de história natural, melhor ainda. E aí você vai entendendo se aquilo é uma variação ou se aquilo é uma espécie diferente, né? Então, quanto mais material você tem, melhor ainda, porque aí você consegue estabelecer limites, e se você vê que às vezes é só uma variação, você descreve toda essa variação, mas se você consegue estabelecer limites, você separa essa espécie. E aí você faz uma descrição dela, né? Então, de cada detalhe que você vê, você tira foto para ilustrar isso, e depois você segue uma série de regras que tem no Código Internacional de Nomenclatura Zoológica para descrever aquela espécie, e aí você submete para publicação para 2 pareceristas, para eles verem se eles concordam com aquilo ou não. Muito obrigada, Lívia. Agora a gente tem uma pergunta do Jorjão. Ele fala assim, Lívia, dada a importância das informações contidas em listas de espécies e a dificuldade em publicá-las em periódicos ultimamente, seriam os data papers uma alternativa para esse tipo de informação? Eu acho interessante, mas o data paper, às vezes, eu acho que você não tem, às vezes, um poder para discutir tanto. Não sei, pelo menos os data papers que eu vejo, eles são focam muito no banco de dados e pouco na discussão. E eu acho legal a gente ficar tentando encontrar padrões para explicar por que aquelas espécies estão lá. Por exemplo, a lista do Pará, a gente vê que é muita coleta enviesada, né? Que às vezes as espécies que estão ocorrendo mais frequentemente tem muito mais a ver com viés do que com outra coisa. Então, eu acho o data paper interessante, porque você disponibiliza o banco de dados e para outras pessoas trabalharem, mas eu preferiria, acho que, uma outra opção que não data paper. Acho que a Corina, ela pergunta assim, que espécies de ata você tem registro para o estado do Pará? E se tem algum registro de ata não sei falar esse nome. Vamos ver aqui. Vem aí para me ajudar. Senão eu vou falar e vou passar vergonha. Tá. Achou? Peraí. Se não achou, eu vou botar aqui de novo. A gente tem Ata cephalotes, Ata levigata e Ata sexdens. Acho que essa que ela falou a gente não tem, não. Se quiser, depois eu posso passar as informações dessas espécies de ata que a gente tem para ela. E o Carlos perguntou se aquela Megalomyrmex, que uma espécie virou 4, foi usado ferramenta genética? E se sim, usou OTU ou ASV? Não sei se fala assim, né, mas você vai entender a pergunta. A espécie, ela virou 3, né, que virou a Megalomyrmex simitox mesmo, e a Megalomyrmex adansai e fungiraptor. E aí eu acho que existem mais no meu trabalho, mas ainda elas não estão publicadas. Mas ela foi separada com base em morfologia e também da história natural da espécie, mas não envolveu ferramentas moleculares. Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Se alguém também quiser aparecer, ligar o microfone, pode. Sinta-se à vontade.
Olá, tudo bem? É só perguntar se alguém quer aparecer que eu já apareço. Oi, Lívia, obrigado de novo. Eu já tive a oportunidade de te ouvir falando, né, sobre temas relacionados e foi incrível de novo. Eu queria, na verdade, fazer uma pergunta pensando no pessoal da graduação que está aqui. Como que foi a tua história? Como é que você começou a se interessar pelas formigas? Foi na graduação? Foi na pós? Como é que foi? Foi na graduação, na verdade, eu vim fazer o estágio no Museu de Zoologia, eu fazia um estágio que eu queria trabalhar com educação, aí eu fazia um estágio para uma editora que fazia livros de ciência e biologia para pessoas com deficiência visual, eu adorava esse estágio, e aí, só que eu fazia esse estágio só à tarde, e aí eu queria fazer mais um estágio de manhã, também para ganhar um dinheirinho a mais, e surgiu a vaga no Museu de Zoologia para ajudar uma doutoranda, que era a Flávia Esteves, que está lá na Califórnia hoje, e eu vim montar formigas para ela, só por causa disso, mas assim que eu cheguei, eu já adorei, era uma equipe muito grande, muito legal aqui no Museu de Zoologia, e aí eu já adorei o ambiente científico, adorei estudar, montar formiga, ficar identificando formiga, e aí, cada vez que eu tinha mais contato, fui querendo aprender mais, o Feitosa me ajudou muito, né, ficava conferindo todas as minhas identificações, e me ajudando, me deu minhas primeiras ideias de trabalho, e aí eu fui, como eu gostava muito da coleção, gostava muito dessa parte histórica, gostava muito de identificar formiga, naturalmente eu fui, e estava numa instituição que trabalhava com taxonomia, então naturalmente comecei a me interessar por taxonomia, e daí eu fiz minha iniciação científica, meu estágio e meu mestrado aqui no Museu de Zoologia, e depois no doutorado eu tinha muito interesse em ir para a Amazônia, em conhecer, eu via que as lacunas de conhecimento estavam na Amazônia, dos grupos que eu estudava, então eu fui trabalhar com o Rogério no doutorado lá. Legal, obrigado, Lívia. Obrigada eu. A gente tem mais uma pergunta, Lívia, que é da Luciana. Ela falou assim, sobre a divulgação científica. A divulgação científica pode combater esses déficits? Pode. Acho que daqueles déficits que você... Principalmente o déficit do público e dos políticos, eles estão muito relacionados a como a divulgação científica é feita, né? Então, eu acho que a gente incluindo a população de uma forma geral, a gente consegue convencer as pessoas a investirem em estudos envolvendo invertebrados, envolvendo formigas, e melhorar cada vez mais nosso conhecimento, mas ela está totalmente relacionada, até mesmo para próprios pesquisadores, né? Como eu disse, às vezes na taxonomia, muitos pesquisadores acham que não é uma ciência moderna, não é uma ciência importante, né? E é por própria falta de conhecimento e divulgação, às vezes, do que a gente faz. E agora, só uma curiosidade mesmo, Lívia. Você vem trabalhando com essa coisa de divulgação científica, e você acha que para a gente conseguir financiamento, vamos dizer assim, hoje, está fácil, está difícil? Se a gente quiser fazer divulgação científica nas escolas, não só nas escolas, mas divulgação científica no geral. Você acha que a gente tem um aporte financeiro dessas instituições de apoio científico, ou você acha que ainda está muito difícil? Eu acho, assim, para a gente fazer divulgação científica, tem surgido muitos grupos, mas a maioria são grupos voluntários, né? Então, e a gente conseguir fazer divulgação científica financiada, eu acho muito difícil, assim, para a gente ver, por exemplo, alguns institutos estão começando a financiar isso, o Serra Pilheira, por exemplo, mas se a gente olhar, eles estão financiando iniciativas também muito maiores, assim, que não... Por exemplo, eles financiam a Folha de São Paulo, uma coluna na Folha, então que já são pessoas com muito mais experiências, então para quem está começando eu acho que é muito difícil, mas eu acho que a gente sempre tem que incluir nos nossos projetos essa parte de divulgação científica, porque é uma forma, mesmo que a gente consiga um financiamento menor, a gente já consegue se desenvolvendo mais para ficar mais competitivo, né? Mas existem projetos na National Geographic, em várias instituições que ajudam a financiar essa parte de divulgação científica. Então, eu acho que a gente tem que ir tentando, mas tá difícil, vai ficar muito mais difícil, ainda mais com essa crise toda que a gente vai estar enfrentando e vai enfrentar, né? E com esse governo, né? Desgoverno também. Pois é. Que nada facilita. E promove a fake news, né? Que promove a informação errada. Então, acho que a tendência é piorar, mas a gente não pode desistir, né? E não é fácil, porque a gente não é preparado para isso, né?
Isso é difícil também, né? É bem complicado, porque A gente aprende a com a gente é vida. cientista e tem que aprender, a gente até conversou, acho que isso um tempo desse, né, que tem que fazer tudo ao mesmo tempo e dar conta, porque para poder desenvolver isso que a gente quer, por exemplo, né, que é divulgar a ciência. Pois é. Então, acho que é isso. Acho que se ninguém tiver mais perguntas... Eu queria, na verdade, destacar um comentário que a Cacá Arrasa acabou de colocar aqui. Acho que esses momentos, eles mostram o quanto é importante a gente se reunir mesmo. Que ela colocou que tem um filho de 14 anos que é autista e que adora formigas. Ah, eu Então, conheço o Kaká, ele já foi lá no Museu Goethe. legal, né? Super. Ó, pra ele aparecer de novo lá e no próximo simpósio de myrmecologia. Aí, Entendi muito de formigas, o Kaká. então acho que é isso, gente. Se ninguém tiver mais nenhuma pergunta, mais nada para falar... Então é isso, queria super Acho que agradecer é a só todos isso. vocês. Eu também, Lívia, quero agradecer, né, mais uma vez, pela parceria de sempre, né, você como minha amiga também, é uma cientista que eu admiro bastante, você sabe. Eu sempre falo e você diz assim, ai, não, amiga, é sim. Então é isso, quero agradecer, gente. A lista eu coloquei aqui no chat, tá? Mais um tempinho, mas antes das 6 eu vou encerrar, para vocês assinarem a presença do primeiro dia, e amanhã tem mais. Amanhã nós começamos às 14 horas, amanhã nós temos a palestra do Fabrício Bácaro e do Rony Almeida, tá bom? Então é isso, até amanhã. Valeu, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.